Você já ouviu falar de fluido responsabilidade? Acompanhe esse vídeo então para entender esse conceito. Não sei se foi ele que criou, mas eu estava lendo uma carta do Rafael, uma carta ao editor de um artigo, do Rafael do Intensivo na Veia, né, nosso colega. E aí achei super interessante o conceito, daí a ideia do vídeo. Então, vocês já sabem, né, tanto na IRA como na sepse, que é muito importante a gente fazer fluidos, volumes em muitos pacientes, né? Na IRA, mais ou menos metade dos pacientes que chegam de casa com IRA tem uma causa pré-renal. Só que, infelizmente, muitos desses pacientes têm risco de receber volume também, porque podem ter um coração já com algum comprometimento, com fração de ejeção baixa, um IC, uma baixa tolerância a volume. Por conta disso, um dos conceitos mais importantes que existem em relação à fluidoterapia é o da fluidorresponsividade, que é quando a gente tem um débito cardíaco que aumenta com o aumento da pré-carga, né, que aumenta com o volume, em geral 10 a 15% do aumento, que pode ser medido através de lag raise, VTI, através de extensibilidade via cava pode ser estimado, pode ser medido através de delta PP, tem várias formas de medir esse aumento de acordo com uma prova de volume. Mas também o outro conceito muito importante é a fluidotolerância, que é quando o paciente tem um risco de disfunção orgânica causado pelo fluido. Aí, nesse caso, ele seria fluido intolerante, é claro. E quando ele é tolerante, é que esse risco é baixo. E aí, o que a gente mais olha, né, claro, é pulmão, mas não somente. Então, o paciente pode ter risco de disfunção na pele, de escara por conta de edema, pode ter no intestino, de má absorção, pode ter no rim, de disfunção renal, que é o que a gente vê na cardiorrenal clássica, congestiva. Então, a fluidotolerância, mais classicamente, a gente mede através de avaliação do pulmão, para ver se o paciente de fato tem um risco aumentado de ter uma hipoxemia causada pelo volume nesse caso. Então, se o paciente tem muitas linhas B, né, aí depende do protocolo, mas pode ser 15 em 28 campos, pode ser 5 em 28 campos, se você for mais restrito num paciente dialítico, para paciente hipertenso, aí é um protocolo específico da nefro. O fato é que quanto mais linhas B a gente tem, maior a chance de fluido intolerância. Além do paciente ter uma via cava distendida, pouco colapsável, é um outro parâmetro. Eu posso fazer termodiluição pulmonar, que é uma forma de avaliar água extravascular pulmonar. Então são várias as formas de avaliar fluido tolerância. Como é que esses dois conceitos se conversam entre si, que é muito do que ele enfatiza nessa carta ao autor? Quando a gente tem um paciente com IRA ou com sepse, a gente tende a querer fazer volume inicialmente. Quando é um caso que eu tenho mais dúvida, um caso que não é uma clássica IRA pré-renal, desidratado, num paciente sem alto risco para uma complicação de volume, eu posso fazer direto só o volume. Se eu tenho um alto risco, eu vou fazer uma avaliação de fluido responsividade. Como eu já falei, há várias formas de ver isso. Se o paciente, então, eu faço o fluido e tem fluido responsividade, se o paciente, eu faço o teste, tem fluido responsividade, quer dizer que eu posso fazer o fluido que ele tem uma chance boa de aumentar débito cardíaco, se for essa a causa da disfunção, vai melhorar. Como eu já comentei, o paciente vai ter fluido intolerância. Então, esse paciente com fluido responsividade, eu avalio qual é a tolerância desse paciente. Se é um paciente com baixa tolerância a volume, talvez o ideal seja não fazer volume ou fazer menos volume. No caso, por exemplo, da sepse, do choque, trabalhar com droga vasoativa inicialmente. Se o paciente não tem fluido responsividade, tem fluido intolerância, talvez eu vá trabalhar com diurético terapia. É assim que se conversa, né, com esse fluxograma que eles colocaram no artigo. Super interessante. E com o conjunto desses dois conceitos, a ideia dele, ele escreve para intensivista, mas serve muito para o nefrologista também, é trabalhar com a fluidoresponsabilidade. Então a gente já entendeu que fluido é droga, que fluido está correlacionado com efeitos adversos, com complicações. A gente sabe que existe sim uma porcentagem alta de pacientes fluidos responsivos, mas isso não é garantia de que ele vai de fato ter um benefício, pensando em mortalidade, pensando em alta hospitalar, em fazer fluidos. Às vezes, como eu já expliquei, eu posso ter um paciente fluido responsivo e intolerante a fluido. E, infelizmente, dependendo do paciente, isso pode levá-lo a uma complicação grave, como, por exemplo, insuficiência respiratória e uma intubação orotraqueal. Então, queria trazer e enfatizar esse conceito de fluidoresponsabilidade, acredito muito nele, nunca tinha ouvido falar, então parabéns, Rafael, pelo conceito. Não sei se você que criou, se você que só divulgou, de qualquer forma, vai aqui nossa contribuição divulgando esse conceito extremamente importante para o nosso dia a dia. Tá bom? É isso, pessoal. Vou deixar a referência aqui nos comentários. E a gente se vê por aí. Até mais.